Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Agurbano TV, nosso programa que conecta o campo à cidade. Eu sou o jornalista Emerson Alves. Bom, o nosso programa de hoje é sobre o universo dos temperos e condimentos. Nós vamos saber o que existe de novo nesse promissor setor. A gente também vai conhecer uma ideia bem bacana dos temperos em cápsulas, uma iniciativa de um grupo de empresárias aqui de Porto Alegre. A gente também vai conhecer onde são produzidos os temperos, quem são esses produtores, qual é a região onde são produzidos esses temperos. E tem mais. Vamos entender por que as ervas e especiarias são tão importantes na gastronomia. Quais são os temperos que emprestam seu aroma, sabor e cor para aguçar o nosso paladar. E aí, então, gostou? Fique com a gente, o Agurbano já está no ar. Bem, pessoal, já estão com a gente aí os nossos convidados e, como vocês viram, o universo dos temperos e condimentos vai estar no cardápio de hoje do Agurbano TV. Nós vamos conhecer a realidade de um produtor de temperos e como são produzidos alguns desses temperos. A gente também vai saber a história da proprietária, das empresárias que criaram a Temperos em Cápsula. A gente também vai contar com o conhecimento da nutricionista e especialista em gastronomia, a Isabel Casper Machado, que vai nos ajudar aí um pouco a entender sobre essa alquimia que combina aí temperos e alimentos dentro da gastronomia. E eu vou começar, então, já esse nosso bate-papo com a Isabel, até para que a gente comece a introduzir assim, esse assunto. Isabel, muito obrigada, seja bem-vinda mais uma vez ao Agurbano, né? Você que também é especialista em azeite, seja bem-vindo. Obrigada pelo convite. Obrigado, Isabel, obrigada, o prazer é todo nosso mesmo. Está com a gente aí, como eu falei, a Jéssica Wende, é isso, Jéssica? Isso, Jéssica Wende. Jéssica Wende, ela é uma empresária, proprietária da Temperos em Cápsulas. Seja bem-vinda, Jéssica, ao Agurbano. Obrigada. Agradeço também o convite de estar aqui presente com vocês nessa noite. Muito obrigada. Legal, o prazer é nosso. Vamos contar um pouco dessa história aí, que é bem curioso. Eu já fiquei bastante interessado já até em conhecer e adquirir esses temperos em cápsulas. Mas, dentro da nossa proposta de conectar o campo à cidade, está com a gente também o Sidney Justin Witt. É isso, Sidney? Seja bem-vindo ao Agurbano, tudo bem? Isso, uma boa noite a todos. É um prazer imenso ter sido convidado para falar um pouquinho da produção, né? E vamos seguir aí, daqui a pouco a gente comenta mais sobre esses processos aí. Legal. Qual é a tua cidade mesmo que você está, Sidney? Itati. Itati, litoral gaúcho, Isso, né? litoral norte. Legal. Vamos dar para nós começar a startar essa nossa conversa sobre os universos temperos e tal. Eu vou me socorrer, então, a professora Isabel, até para a gente esclarecer alguns conceitos aqui, né? Sobre ervas, especiarias, né? Questão dos condimentos. Traduzindo, é tudo a mesma coisa, professora? Explica um pouco para a gente, por favor. Então, a gente costuma dizer temperos, né, de uma maneira geral, mas dentro da gastronomia a gente tem uma divisão, digamos, entre ervas e especiarias. Primeiro, para ser uma erva ou uma especiaria, a gente precisa ter uma planta aromática, né? É uma planta que vai conferir, né, vai ter um aroma e um sabor pronunciado, digamos assim, né? Então, a gente fala que a diferença de ervas e especiarias, ervas seriam a parte das folhas dessas plantas aromáticas, certo. E especiarias seria todo o resto. Então, se eu estou falando de um caule, eu estou falando de uma especiaria. Se eu estou falando de uma raiz, tipo gengibre, eu estou falando de uma especiaria, né? Agora, por exemplo, o coentro, né? Se eu estou falando da sementinha do coentro, eu estou falando de uma especiaria, da folha, estou falando de uma erva.
né? Então, seria, a grosso modo, seria mais ou menos isso, né? A erva, a parte das folhas, e especiaria seria todo o resto da planta, fruto, sementinha, caule, raiz. Seria mais ou menos isso. Certo. A gente comentava anteriormente que alguns tipos de especiarias elas começaram a chegar verdadeiramente mesmo na cozinha a partir da questão da globalização. Você me contava uma parte até curiosa que a gente ia tentar substituir alguns desses condimentos. Como é que é essa história? É que para nós, assim, na gastronomia, essa questão do uso das ervas e das especiarias, principalmente das especiarias, né, mais, digamos, típicas de alguns locais, começou bem no final do século passado, né, digamos assim, final do século XX, né, lá pelos anos 80, 90, quando a gente teve essa globalização não só de produtos, como de conhecimentos também, né, dentro da gastronomia, né? Então, principalmente aqui no Brasil, essas redes hoteleiras que vieram com chefes, né, trazendo essas culturas, né? Então, por exemplo, a gente cita o exemplo do açafrão, né? Que a gente no supermercado vai e encontra o açafrão da terra, né? Que nada mais é do que a cúrcuma, né? Que é uma raiz que durante muito tempo se usou a cúrcuma em paellas, por exemplo, que é aquela preparação espanhola, né, aquele arroz, para justamente se ter aquela cor alaranjada, né, do açafrão, porque a gente não tinha, era muito difícil se conseguir o açafrão mesmo, que é o pistilo da florzinha, né, que é importado, né, aí os espanhóis são os maiores produtores. Então, se usava a cúrcuma, não que a cúrcuma seja ruim, só que a cúrcuma não é açafrão, né? Mas por conta disso acabou virando o açafrão, a cúrcuma chamada de açafrão da terra, né? Então, depois começou a se aprender o que era o açafrão, o que era a cúrcuma, né? Outros temperos também, tipo cardamomo, pimenta da Jamaica, que são temperos mais da cozinha oriental, né? Então, tudo isso, né, veio, digamos assim, foi incorporado aos nossos pratos não faz muito tempo, né, que tem se usado essas ervas, essas especiarias, né, principalmente especiarias. E nessa evolução, né, toda da entrada, né, dentro da alta gastronomia, mas também dentro da nossa cozinha, né, da nossa própria cozinha. E através de iniciativas como a Jéssica, né, como da Jéssica, e que parece que aproximou também, né, ou criou uma nova forma de se usar tempero. Jéssica, conta para gente um pouquinho sobre a Temperos em Cápsulas, por favor. Bom, então o próprio nome ele já diz, são cápsulas de tempero, né? As cápsulas de tempero são de gelatina, então quando ela entra em contato com o calor, a cápsula se dissolve e libera o tempero para o alimento, né? Como surgiu os temperos? Eu trabalhava como gerente de marketing numa rede de farmácia de manipulação, e eu queria dar de presente para os meus farmacêuticos alguma coisa na data deles, né? E aí, eu passeando pelo laboratório, eu vi as cápsulas e eu disse, por que eu não pego os meus temperos e coloco dentro das cápsulas para dar de presente para eles? E foi assim que eu montei a empresa, né? Montei, na verdade, a ideia, dei de presente para eles e no Dia das Mães dei para minha mãe. E ela olhou assim, nossa, vamos montar uma empresa. Então, a gente abriu Temperos em Cápsulas, né? Hoje a gente tem, desde 2016, a gente anexa junto ao frasco uma cartela legenda para identificar, porque tem 12 tipos de temperos dentro do frasco. Então, qual é a vantagem que a gente vê nos temperos em cápsulas? É a dosagem certa, é tu ter vários temperos dentro de um lugar só, porque às vezes a gente vai lá no supermercado e compra o saquinho, fica um monte de saquinho, né? Isso. Então, assim, a gente tem armazenado dentro de um lugar só, é presenteável, fácil de levar para qualquer lugar, é bonito, foi eu que fiz, óbvio, tem que ser bonito. Então, assim, os temperos em cápsulas que acabou se tornando o nosso mimo, né?
entrou no mercado de forma suave, de brincadeira, e a gente acabou abraçando o Brasil todo, e, inclusive, a gente está presente na Rede Zafra aqui em Porto Alegre. Então, Olha que bacana. a Mas gente olha já está só, no Zafra, acho que 3 anos. e a gente sabe da dificuldade que é entrar na Rede Zafra, então por isso que Fomos convidados. Óbvio, é muito importante. Mas para quem não está muito antenado sobre essa questão da cápsula, né? Assim, ela dissolve normalmente na comida, ela não deixa no sabor nenhum. Conta um pouco sobre esse aspecto. Como ela é de gelatina, a gelatina ela não tem sabor, é a mesma gelatina utilizada na indústria farmacêutica, né? Ela não tem sabor, ela se dissolve rapidamente, né? Uhum. E, além disso, já traz o colágeno para nós, né? Porque gelatina já tem o colágeno dentro. Mais um aspecto. Isso. E o tempero, a gente pode usar ele tanto aberto, tu abrir a cápsula, usar uma porção menor e fechar, né? Isso para aquelas pessoas que não gostam tanto de usar tempero, né? Porque às vezes dizem assim, Jéssica, mas qual é a quantidade que eu vou usar de tempero? Uhum. Aí eu digo, tempero é que nem sal, é muito particular. O meu sabor e o teu são bem diferentes um do outro. Eu gosto de misturar alguns temperos numa mesma refeição. Tem gente que não. Eu uso o gengibre, a cápsula de gengibre, eu boto no meu chá. Entendi. Entendeu? Então, também existe opção. E bacana, né, Jéssica? Assim, eu também sou como é que eu digo assim, aquele chefe ocasional aqui em casa, sabe? Aquele que se aventura na cozinha. E muitas vezes eu uso uma dosagem de tempero que depois, assim, você não vai lembrar ou não sabe qual foi. E você usando aquela... Eu usei uma cápsula inteira ou 2 cápsulas, sei lá, né? Isso, aí você pode, numa próxima vez, fazer o prato. Olha, aquela vez eu usei 2 e funcionou e ficou bom, né? A Até gente diz que uma cápsula dá para uma refeição para 2 pessoas. A gente recomenda pelo menos uma para 2 pessoas. É o mínimo. E quais são os temperos que você tem, mais ou menos, assim? A gente tem o açafrão, eu vou lendo aqui porque daí eu lembro, né? O açafrão, o alecrim, o curry, o gengibre, manjericão, mostarda, noz moscada, páprica, pimenta calabresa, pimenta do reino. Aí tem no outro, a gente tem noz moscada, coentro e canela ainda. E esses produtos, a matéria-prima, assim, vocês têm um fornecedor exclusivo? Vocês pegam... Como é que vocês fazem essa seleção da matéria-prima daí? A gente tem fornecedor exclusivo, mas estamos sempre abertos para conhecer novos produtores, né? A gente passa por uma qualidade de testes antes de disponibilizar o produto no mercado, né? A gente faz a avaliação de coloração, de cor, de sabor, às vezes altera, né? Então, a gente faz uma bateria de testes. Eu não tenho como te dizer assim, quais são os produtores exatos que eu trabalho. A gente dividiu a empresa em setores, e eu sou responsável pela parte de marketing. Perfeito. Mas você sabe, com certeza, né, e vocês aí valorizam muito aonde é produzido, de que forma é produzido, né? Até por isso que a gente fez questão de trazer hoje para esse bate-papo o Sidney, justamente por isso, para a gente conhecer um pouco dessa realidade da produção de temperos. O Sidney tem uma história muito legal, que ele é um cara que ele saiu para uma atividade, né, no meio urbano e depois retornou para isso. E aí você se encontrou aí, né, nessa atividade que você está agora, da produção de temperos e outras coisas que vocês produzem. Sidney, conta um pouco da tua história aí, de como é esse trabalho que vocês fazem com a produção de temperos e outras verduras também, né? Claro, com certeza. Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns para a Jéssica, foi uma brilhante ideia mesmo. Eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo isso, eu nunca tinha visto esse tipo de tempero em cápsula, é muito impressionante. Na verdade, a minha história, eu até os 18 anos eu me criei, né, na agricultura, aí devido a falta de instrução, de repente, ou de comercialização dos nossos produtos aqui, eu fui morar em Porto Alegre, né? Morei ali na região metropolitana, passei durante 6 anos ali, me formei como técnico contábil, mas o meu intuito era
sempre voltar para o interior. Eu sempre gostei muito dessa parte de mexer com as plantas, a produção de alimentos, principalmente alimentos saudáveis, né? Hoje eu tenho a certificação pela UPAC Litoral Norte, que é de produtos orgânicos, e o cultivo, assim, da propriedade mesmo é açaí Jussara, banana, mas a gente também pende para os lados dos temperos, né? Porque eu ainda faço feira em Capão da Canoa, ali na Prove Capão, então tu necessita de uma grade maior de produtos para disponibilizar para a feira. Eu planto ali, então, manjericão, que sai muito manjericão, assim, ó, é brincadeira, impressionante, o manjericão. pessoal adora manjericão. Eu tenho manjericão verde, o manjericão roxo, até aconteceu uma super coincidência, não sei, na verdade, o que houve. Eu sei que eu colhi na última semana um manjericão verde com um galho roxo, assim. Eu acho que na hora de eu mudar eles, eu mudei o roxo com o verde junto, e aí acabou criando essa espécie diferente. Uma Eu achei cruz muito ali. bacana. Uma Bom. cruz, aham. Mas açafrão da terra, gengibre, eu também planto bastante. O açafrão da terra, até a minha esposa, ela fez alguns testes assim culinários. Ela adora também essa coisa de botar tempero na comida, enfim. Até mesmo com a flor do açafrão, né? A flor do açafrão dá para comer ela in natura, e também dá para fazer várias receitas também com a flor do açafrão. Que pouca gente também conhece, né? O pessoal mais usa mesmo é a própria raiz, faz ela ralada, ou propriamente o pó, né, do açafrão. Já plantei bastante coentro também, mas aqui na região eu acho que o clima não é muito bom pelo menos não funciona o ano inteiro, né? A parte do coentro funciona mais na parte do inverno para plantar. Mas assim, tempero verde, salsa, cebolinha, açafrão, gengibre, alecrim também a gente planta, sálvia, né? Então tem uma variedade, assim, até a gente teve uma visita de uma menina da URGS, aí do campus de Porto Alegre, e ela estava fazendo um trabalho, né? E desse trabalho que ela fez, ela conseguiu identificar 130 variedades de plantas na propriedade, assim, desde plantas cítricas, de frutas, né, até chás e plantas nativas, assim, que sejam utilizadas ou para chás ou propriamente para tempero, né? Então a propriedade tem bastante diversidade. E é Bacana. basicamente isso, assim, que a gente trabalha hoje na propriedade. E a comercialização, tu faz toda ela aí para a região do litoral, ou você também consegue comercializar alguma coisa para a região de Porto Alegre, ou outras regiões assim, Cid? Eu entrego através da Comafit, que é uma cooperativa nossa aqui do Litoral Norte. Ela também tem parceria com a Girassol em Porto Alegre, né, que é uma cooperativa de consumidores, né, que recebe e consome, né, os produtos que a gente disponibiliza. Então eu basicamente mando bastante temperos, né? O manjericão também é um dos que vai bastante para lá para comercialização. Perfeito. Para vocês terem uma ideia, o CPEA fez uma pesquisa, 69%, para ser mais preciso, dos produtores de temperos são da agricultura familiar, né? Então, vamos dizer assim, que são os grandes responsáveis pela produção de temperos, né? Que sejam através nas feiras, supermercados, ou até mesmo nas cápsulas da Jéssica lá, acabam chegando para a gente. Mas vamos voltar para a questão da gastronomia de novo, né? Porque esse horáriozinho dá aquela fome e tal. O professor Isabel, a escolha, né, desses temperos, né? Muitas vezes, assim, existe um momento, uns são mais para finalização, né? A gente estava falando aí do manjericão, acho que é outra grande estrela, o alecrim também, né? Tem algumas dicas, algumas questões que a gente pode levar em consideração na hora de usar essas especiarias, essas ervas? Então, assim, ó, quando a gente está ensinando, né, os alunos da gastronomia, né, a entrar nesse mundo que é um universo, né?
Então, a gente sempre parte da premissa que deve haver um equilíbrio, né? Primeira coisa, entre o sabor original do alimento e a erva, e o tempero que tu vai usar, né? A erva ou a especiaria. Então, por exemplo, eu não posso fazer um frango e sentir mais o gosto do alecrim do que do próprio frango, né? Então, tem que existir esse equilíbrio, né? Isso eu estou me referindo à quantidade a ser utilizada, né? Então, a gente tem que respeitar, né? Digamos assim, o alimento é digamos assim, a estrela maior, né? E a erva ou a especiaria, ela vem para complementar aquele sabor, né? Só que ela não pode sobressair sobre o alimento, né? Então, essa seria a regra número 1, né? Certo. Quanto a que tipos de ervas usar, então eu sempre digo para os alunos que a gente aprende a usar ervas e especiarias usando, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo as intensidades, a gente vai saber no momento de colocar e a quantidade de colocar, né? Então, por exemplo, existem que nem o Sidney estava falando do manjericão, né? Nossa, o manjericão é maravilhoso, só que a gente sabe que o maior proveito que eu vou ter do manjericão, por exemplo, para ter aquele aroma e aquele sabor, aquele frescor que o manjericão traz, é mais no final da preparação, né? Porque ele é muito volátil, então aquele aroma e aquele sabor vai embora rapidamente, né? Então, se eu quero fazer aquela massa com molho de tomate e que venha aquele sabor do manjericão, com certeza eu tenho que colocar ele mais no final da preparação. Outras ervas, por exemplo, o alecrim, que o Sidney falou também, né, que tem aí, que comercializa, cultiva, planta e vende, né? O alecrim já é uma erva que eu sempre digo para os alunos, ela diz a que veio, ela não manda recado, né? Porque se tu não cuidar, ela toma conta da preparação. Então, é aquela erva, né, que tu pode colocar mais no início, mas também se tu deixar muito tempo ela em cocção, ela vai amargar a preparação, né? Então tem todos esses detalhes, mas tipo alecrim, o louro, né? Eles já aguentam mais tempo, né? As especiarias no geral aguentam mais tempo. A salsa, por exemplo, né? Que a gente digamos, o nosso carro-chefe, falando em ervas aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, né, que a gente coloca a salsa em tudo. Então, a folhinha da salsa, o aroma dela é muito volátil, né? Então, também seria o ideal colocar a folhinha lá no final da preparação, né? E que às vezes a gente despreza muito, que é aquele talinho da salsa, né? O talinho é um tesouro. O talinho no início, em molhos, em cocções prolongadas, né? Quando eu quero fazer, por exemplo, aquele caldo lá que eu vou fazer a polenta, sei lá, né? Ou o próprio molho de tomate, enfim, o talinho se presta para isso, né? Ele vai liberando aos poucos um aroma e um sabor assim, ó, maravilhoso. E aí a gente deixa para finalizar com a folha. Né? Só que o sabor fica perfeito, fica muito bom, né? Então, aí os exemplos são inúmeros, né, de como usar, né? Mas procurei usar ali as do Sidney, que ele tem ali plantados, né, Sidney? Não, mas bacana. E eu jogava fora o talinho, né? Porque eu também Aí, tenho. não, o talinho é ouro. O talinho é ouro. E eu tenho a minha hortinha de parede aqui, né? Com salsinha, com manjericão, com alecrim, né? Então eu cuido dela assim, também uso, adoro os temperos também. Acho que foi um dos motivos aqui que nos levou a essa pauta de hoje também. Jéssica, você também, assim, o que você leva em consideração para escolher esses temperos que você vai depois preparar nas cápsulas, assim? Você escolhe de que forma? Aleatório? Você tem algum para o seu gosto? Como é que é? Bom, eu não sabia nada no mundo de temperos antes de fazer os temperos, eu não sabia nem cozinhar, né? Olha aí, viu? Eu fazia no máximo um guisado com massa e era isso. Então, quando eu entrei no mundo dos temperos, que eu comecei a me aventurar na panela e comecei a descobrir bem o que a Isabel falou, descobrir sabores, a gente descobre fazendo, não adianta. Tanto que eu já tive um erro. Uma vez eu fui fazer um carreteiro
E eu disse, vou botar noz moscada no meu carreteiro. Só que eu peguei uma cápsula errada, eu peguei a cápsula de canela e não percebi. Eu só fui perceber depois, quando a comida, o cheiro começou a vir, e aí eu disse, agora vamos comer, né? Mas, gente, ficou uma delícia. Olha aí. Porque a gente acha que canela é só para doce, né, Isabel? Canela em carnes é maravilhoso. Ela é indiana, né? Geralmente é nos pratos indianos utilizada, né? E se tu colocar uma pitada de canela até nesse guisadinho que tu falou da tua massa com guisadinho, gente, fica muito bom. Claro, não é aquela regra, né? Não pode sobressair. Mas assim, ó, dá alguma coisa que tu não identifica, né? Tipo, tu pensa assim, que sabor maravilhoso. Canela é perfeito. Fica algo diferente que tu fica meio... Não é esquisito, é algo diferente que tu fica assim, o que tem nessa comida? E fica muito bom, né? Fica ótimo. Quando o errado dá certo, né? Deu errado, mas deu certo, é verdade. Mas, na verdade, quando eu montei o primeiro mix de temperos, eu fui por tipos, coloração e espécie, vamos dizer assim, né? Eu procurei, como ia ser dentro de um frasco, não podia ter várias folhas, porque um ia ficar parecendo com o outro, então ninguém ia se identificar, né? Então, na primeira vez, quando eu criei, eu pensei em tons de temperos em pó, alguma coisa em folha, alguma coisa em talo e alguma coisa em grão. E aí foi aí que surgiu o mix, né? Então não foi uma coisa assim, foi porque eu gosto. Claro que eu tenho os meus sabores preferidos. Eu gosto do açafrão, eu gosto da páprica, gosto de gengibre, eu coloco em tudo, né? Até porque gengibre é antioxidante, então a gente usa em tudo. E outra coisa que é bom dos temperos é que a gente aprende a parte saúde, né? Porque o tempero, além de trazer todo o sabor, né? Às vezes cor também ao alimento, ele tem toda a propriedade de saúde. Claro. E é inúmeros, né? Para dor de cabeça, para dor de barriga, e vai. Então, nós vamos já falar sobre esse aspecto que é muito interessante dos temperos também. Mas eu queria saber, Sidney, tu também tu cozinha ou tu só produz, só planta? Eu vou te falar que quando eu fui para Porto Alegre, quem me ensinou a cozinhar foi a tal da Nessi, sabe? A Nessi, muita gente aí sabe. Necessidade. Mas eu percebi que, cara, eu sempre gosto muito de cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar assim para mim, sabe? Eu acho que eu sou meio preguiçoso para cozinhar para mim. Eu gosto de cozinhar para bastante gente. Que aí eu faço bastante coisa, mínimo umas 5 ou 6 panelas, vai para cima do fogão e é bastante variedade. Agora, se for para sujar 5 ou 6 panelas para fazer uma refeição para mim, eu penso umas 2, 3 vezes. Eu acho que eu como um arroz com carreteiro ali. Mas aproveitando o teu conhecimento de produtor, assim, tem algum tempero que te dá mais trabalho na produção? Ou aquele assim que é mais fácil, que botou na terra, ele nasce mesmo, né? Algum desses temperos tem alguma particularidade maior, assim? Aqui na minha região, o alecrim, a parte inicial dele, ele é bem sensível. Mas aí, depois de o frio. Aí, depois de uma certa idade, ele desenvolve bem, mas no início é bem complicado. Já perdi bastante muda, já. Será que foi por isso também que morreu meu alecrim do meu vaso também? Porque eu perdi um alecrim esse inverno. Pode ser. Uma coisa interessante que pouca gente conhece, até mesmo meus clientes aí, quando eu atendo eles, é a flor do manjericão. Pouca gente utiliza, né, essa parte do manjericão para cozinhar. O pessoal compra, na verdade, lá o raminho e apenas usa as folhas e joga a parte das flores fora. A parte das flores é uma das partes melhores e mais práticas e tem para botar na refeição, que é só tu puxar ali a pontinha do galho e já está pronto, já está bem picadinho. Muito fácil de utilizar.
Bacana. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um breakzinho rapidinho e na volta, a professora Isabel vai falar como aproveitar essa florzinha do manjericão. Pode ser? Combinado? Pode ser. Então tá, é rapidinho, a gente já volta, hein? Fica aí, vamos lá. Isso tudo que o Watson apresenta aqui é um sonho, né? É a maneira, né? A finalização, o acabamento, a embalagem. Bem, já estamos de volta com o Agro Urbano de hoje, falando sobre temperos e condimentos e com os nossos convidados aqui, super bacana, a professora Isabel Casper, o Sidney, que é produtor de temperos, e a Jéssica, proprietária da Temperos em Cápsulas. No primeiro bloco, a gente estava falando aqui sobre algumas características, sobre aproveitamentos, e o Sidney lembrou aí da flor do manjericão, que também tem um uso muito legal, e a professora Isabel ficou de nos dizer aonde que ele é melhor aproveitado, de que forma ele é aproveitado. Ele também é um finalizador, professor. Como é que a gente usa a florzinha do manjericão? Então, a flor do manjericão eu acho um presentinho, né? Quando o manjericão tá florido, né? Eu adoro, porque eu finalizo meus pratos, eu coloco para enfeitar o prato, né? Uhum. E em termos de sabor, por exemplo, assim, ela dá um picante na boca, né? Ela digamos assim, como se botasse uma pimentinha de leve na boca, né? Ela vai ter aquele picantezinho. Então, às vezes, até para, por exemplo, tu está fazendo uma pastinha, né? De alguma coisa de tomate, enfim, daí tu larga aquela florzinha e come, tu vai sentir aquele picantezinho né? Vai sentir um pouco do sabor do manjericão, mas mais esse picante, né? Se tu colocar numa cocção muito prolongada, ela vai sumir, ela vai, né? Então, eu prefiro utilizar a beleza dela e finalizar uma preparação, né? Sim, mais por exemplo, colocar ela numa então. salada, porque ela é pequenininha, né? Ela né? Então, ela acaba sumindo, né? Ela acaba desaparecendo, né? Assim como outras flores também, flor do alecrim, tem várias outras flores que dá para se usar das ervas, né? E mais na época da primavera, né? Que aparece, né? E que a gente consegue daí esse presentinho, que nem eu digo, que é ter a florzinha, né? No caso do manjericão, né? Bacana, bacana. Cid, na tua propriedade aí, vocês levam ela in natura, né, para os locais, ou até mesmo para a cooperativa também, ou vocês chegam de alguma forma a embalar elas, assim, como é que é? Não, é apenas in natura mesmo, apenas faz os molinhos, né? Uhum. E leva num recipiente com uma água, até para ele não sofrer tanto o impacto do corte. Mas é in natura, assim, não tem nada, não vai em saquinho nem nada, a gente apenas manda do jeito que colhe, amarra ali e manda para ser comercializado. Tem a questão também de algumas épocas, né? Você falou ali anteriormente que o alecrim, ele sofre um pouco a questão do frio, né? O que vocês, essa época do ano aí, está sendo assim, a produção maior para vocês aí, concentrado em que tipo de tempero assim, que vocês estão usando agora? Basicamente o manjericão, que é o ano inteiro, né? Uhum. O açafrão também o ano inteiro, mas numa determinada época do ano, que é a partir de agora, ele começa a morrer as flores, o pé, ele morre e rebrota daqui 3 meses, mais ou menos. Então, quando terminou a parte do inverno, ele começa a brotar. É a
é da mesma forma do gengibre. Gengibre também é o mesmo ciclo. Morre nessa mesma época e rebrota a partir de outubro, mais ou menos. Mas, enquanto isso, consegue colher as raízes, só não consegue usar a parte das flores ali e a parte do caule. Nessa época não tem como usar, mas o restante do ano dá para fazer bastante coisa com flor, com caule. E o custo da produção de temperos, ele é mais alto do que os outros hortifrutis? Como é que é, assim, essa questão? Ele é bem baixo, né? Porque, na verdade, tu mesmo pode fazer as mudas, né? Na parte do alecrim ali, tu corta um galho, enfia na terra. Claro, tem que ter um cuidado nas primeiras semanas para manter a umidade dele, né, no pé. E ele brota. A partir daí, tu já faz uma nova mudinha. Tu pode fazer várias mudinhas, aumentar a tua produção em qualquer tipo de chá ou planta, assim, de tempero. Tu facilmente consegue obter as mudas, fazer as próprias mudas e aumentar a tua produção, né? Não necessariamente precisa adquirir uma muda externa com saquinho, em vasinhos, né? Então, dá para se dizer que é bem sustentável, assim, o cultivo de temperos e chás, sem a necessidade de fazer um grande investimento. Pode fazer a partir de uma muda de cada variedade, aí tu consegue, claro, um prazo um pouco maior, mas tu consegue fazer uma produção bem bacana. Qual é o tamanho da tua propriedade aí na região? 12 hectares, mais ou menos, de produção, mas de chás mesmo assim não chega a 1/4 de hectare. E trabalha bem sua pequeno. esposa, O mais restante alguém? Eu, minha esposa e minha filha. Boa parte é nativo ainda, né? Não tem exploração, a não ser a parte do açaí, que a gente tem registro agroflorestal para colheita do açaí. Mas uma parte da propriedade é bananal com açaizal, outra parte é só açaí, e aí tem uma parte onde tem bananal, açaí e frutas cítricas. Então, é bem diversificada a propriedade. E aí tem umas partes que é direcionada somente à parte dos chás, assim, outros cultivos que necessitam não podem ter muita sombra, digamos assim. Então, não dá para ser consorciado com plantas mais altas. Aí tu pode plantar elas junto com alguma verdura, alguma raiz, que nem no caso a cenoura, beterraba, tu pode plantar os chás ali próximos dessa produção. Ela até vai ajudar na inibição de alguns insetos, às vezes algumas pragas que vêm para, né, acabar com comer as folhas dos teus produtos. Então, trabalhando até de forma consorciada com outros itens que não sejam temperos ou chás, né? Consegue ter uma produção paralela junto com os temperos e com os chás. Não, bacana. O Cid falou agora um pouco sobre a sazonalidade aí, né, dos temperos, algumas épocas. Jéssica, vocês aí chegam a sofrer com esse tipo de sazonalidade, assim, durante a produção ou não? Vocês conseguem contornar isso tranquilamente? Para nós não faz diferença, porque o produto ele já vem seco para nós, né? Ele vem já as folhas secas, o pozinho, então ele não vem in natura. Então, por esse processo, e o tempero ele tem uma durabilidade muito grande, então ele tem até 2 anos, às vezes, de validade, desde o momento que ele é processado. Então, a gente não sofre com as intempéries do tempo, não. Isso que eu ia te perguntar também. Eu ia te perguntar sobre essa questão da durabilidade. Você disse que, então, são 2 anos, geralmente, 2 anos, o armazenamento que a gente faz dentro do frasco, a gente já trabalha com frasco, apesar de o frasco nosso ser de vidro e transparente, a gente trabalha com a cortiça, né, na tampa. Então, a cortiça, ela retém toda a umidade, o que protege os temperos dentro das cápsulas, né? E as cápsulas acabam não interferindo também o sabor uma na outra.
Então, o produto, o sabor de cada cápsula fica preservado. Entendi. E a venda de vocês é online? Ela também já tem pontos de venda? Vocês já estão vendendo para fora do estado? Como é que está isso? Sim, a gente tem o nosso site, né, o que é o nosso nome mesmo, temperosemcapsulas.com.br. A gente trabalha ali com a venda tanto varejo quanto atacado, dá para comprar pelo atacado ali no site também. O nosso público maior é o atacado, onde casa de carnes, papelarias, farmácias de manipulação, é o nosso público, é onde tem nosso produto lá, né? Então, o pessoal acaba pedindo para nós, os lojistas, né? Então, a gente divulga esses pontos de venda também no nosso site, né? Além do Zafari, como eu te disse, que a gente também está na rede Zafari de supermercado, no Supermago, aqui também do Sul, também tem. Então, é o nosso ponto mais forte, é o atacado. Varejo é o que entra pelo nosso site, mas a gente força mesmo os lojistas. A gente mostrou no primeiro bloco, mas eu acho que vale mostrar de novo. Acho que tu está aí com algumas dessas cápsulas, né? Você também disse também que vocês fazem algo personalizado, né? Essa vem por fora? Como é que é? A gente faz a cartela, a legenda, para identificar qual o tempero que tem aqui dentro, né? Tá. Assim, acho que pegar a luz aqui. Isso, entendi. Até porque às vezes a pessoa não sabe cozinhar e os temperos em cápsulas é o apoio, né? Vou me divertir, vou bancar o alquimista aqui. Então, a gente bota a legenda da cartela justamente para a pessoa poder se achar, identificar aqui dentro. A gente faz personalizado para alguns eventos, né? Então, já tivemos a Dell, já tivemos a FCDL, tanto que a gente foi convidado. A FCDL faz o evento do meritologista, né? Todo ano. E aí eles resolveram dar de presente um frasco personalizado para quem estava participando do evento. A gente está lá no evento, daqui a pouco nos chamam para o Prêmio Inovação. A gente nem sabia que a gente ia receber um prêmio. Então, foi muito legal para nós ter participado do evento lá com eles, né? Que mais? A gente já fez para hospitais de oncologia também. Então, personalizada, assim, tanto para datas comemorativas, quanto para final de ano, a gente também faz. É só entrar em contato, a gente põe a marca de vocês lá. Não, é muito bacana, assim, porque a gastronomia ela tem esse poder, né, de agregar as pessoas, ela tem uma boa receptividade, né? E como é que tu vê, Isabel, eu não sei se você já conhecia os temperos em cápsula, mas como, assim, o pessoal da gastronomia, da nutrição, vê esse tipo de possibilidades, assim? Não, eu já tinha visto, inclusive no Zafari, mas eu nunca tinha experimentado, né? Mas eu achei fantástico, achei muito legal a ideia, legal mesmo, até porque as pessoas, como a Jéssica falou, digamos assim, tu cria coragem, né, Jéssica, para as pessoas se aventurarem nesse mundo, né? Porque às vezes as pessoas têm medo, né? Ervas, especiarias, assim, as pessoas têm muito medo de usar. Né, e que a gente diz, aprende usando, mas acho que essa condição, né, da empresa da Jéssica de ter a cápsula ali, dela ensinar, e de repente até, não sei, deve ter site propondo usos, né, e combinações, enfim, eu acho fantástico, achei fantástica a ideia, achei muito legal, achei, olha, assim, muito criativa a ideia mesmo, né? Obrigada. E vou experimentar agora. Te conheci, né? Vou experimentar. Achei muito legal. Isabel, tem alguma, vamos dizer assim, disciplina no curso de gastronomia lá da Universidade Federal de Ciências da Saúde, onde você, né, de Porto Alegre, onde você também é professora, que trata um pouco dos temperos, da gastronomia? Não digo uma disciplina específica, mas você comentou, né, que tem algumas dicas ali, assim, mas vocês que, vamos dizer assim,
que tamanho que ocupa, né, no conteúdo de vocês essa questão dos temperos e também especiarias? Ocupa do início ao fim do curso. Só tenho para dizer isso, do início ao fim. Quando o aluno começa ali a aprender a usar faca, quando ele faz lá o primeiro peito de frango grelhado, né? Já vai acompanhando e vai, digamos assim, permeando todo o curso o uso das ervas e das especiarias, né? Até porque depois começam as cozinhas mais especializadas, tipo cozinha europeia, as cozinhas orientais, enfim, né? Então, a gente procura que o aluno conheça o que está disponível, o que a gente tem, né, de disponível para utilizar, que o aluno tenha esse conhecimento de uso e de tipos de ervas e de especiarias que a gente pode encontrar no mercado, né? Então, assim, ó, começa do básico até ele se formar, ele passa usando ervas e especiarias, né? Ele, digamos assim, ele vai fazer todos os testes possíveis e imagináveis com elas, né? E aí é muito legal, até porque as combinações, né? Então, algumas que as pessoas até não costumam usar, eu tenho minhas prediletas, né? Então, tipo, erva, a minha predileta é o tomilho, né? Meus alunos já sabem, lá vem a Isabel botando tomilho, né? Especiaria minha, adoro pimenta da Jamaica, adoro, né? Que as pessoas pouco usam, né? Mas, assim, depois que a gente conhece, assim, ó, é uma mágica, né? Então, e eu sempre digo para eles, né? Durante todo o curso, o aluno vai se identificando e vai deixando, digamos assim, a marca do uso na sua culinária, né? Então, com certeza, né, Jéssica, as pessoas, e o Sidney também, as pessoas vão se identificando, né? Mais com algumas, menos com outras, enfim, né? Isso é muito legal, né? Que acaba dando a alma da cozinha, né? Acaba, né, tu criando aí o teu, digamos assim, a tua marca registrada, né? No momento que tu começa a desenvolver, né, essa prática de usar as ervas e as especiarias, né? Eu acho mágico, acho com incrível. certeza. É assim que tu vê também, Jéssica, assim, como as pessoas tratam assim o tempero como sendo, como a Isabel falou mesmo, assim? É que tu dá a tua cara, né, pro alimento que tu tá fazendo quando tu usa um tempero. Tu sai do tradicional cebola, sal e alho, né? Então, por exemplo, eu adoro fazer arroz, os guris chamam, meus filhos, eu tenho 2, eles chamam de arroz amarelo e arroz vermelho, né? Porque às vezes eu faço com páprica, às vezes eu faço com açafrão. E eu gosto de mudar a cor, então não fico só no arroz tradicional. E então todo o alimento, às vezes só um tempero só, ele dá um sabor totalmente diferente para aquilo que tu está fazendo. Eu posso fazer hoje um picadinho de carne com manjericão, amanhã eu faço picadinho de carne com pimenta do reino e o sabor já é outro, né? Então tu dá a personalidade para aquele alimento, né? É verdade. E eu acho incrível até, assim, só falando, né, tipo, uma erva, né, tipo, que é muito comum, que é o louro, né? Eu acho o louro incrível, eu acho, assim, fazer arroz e botar uma folha de louro dentro é outro arroz, e é louro, né, um tempero aí, então, assim... Eu acho mágico essa história dos temperos, né? Porque, como a Jéssica falou, tu dá a tua cara ao prato, tu dá a tua identidade ao prato, né? Uma folha de louro no arroz, gente, é tudo, é a identidade que tu tá dando ali para aquele simples arroz, né? Né? Junto com uma simples folha de louro, né? É verdade. Acho incrível. Sidney, olha só, Sidney, eu acho que teu áudio tá fechado aí, mas enquanto que tu abre, eu quero te fazer uma pergunta, meu amigo. Tu tem noção, assim, também desse... Não sei se tu consegue também identificar ou tu observa também esse crescimento, como eu disse, né, do setor de temperos ou de especiarias
esse crescimento. Existe um dado também do MAPA, do Ministério da Agricultura, que foram o crescimento das exportações de temperos do Brasil, elas multiplicaram nos últimos 2 anos, né? Se multiplicaram assim em torno de 40%, 50%. Então, não é só esse sentimento que a gente está trazendo aqui, muito mais interno, mas é uma coisa também a nível global, e isso acontece também movimentando um forte setor também, que é esse de temperos. Mas lá na ponta, lá na produção, lá, você chega também a ter a noção desse crescimento desses produtos também, Cid? Olha, até 3, 4 anos atrás, a gente plantava só para consumo, né? Não tinha essa ideia mesmo de comercializar, porque para nós, assim, era uma coisa tão natural que, todo mundo já deve ter um canto da sua casa, mas nunca passou pela cabeça que, de repente, a pessoa da cidade não tem, de repente, um lugarzinho para plantar, né, aquela erva. Então, a partir daí, a gente começou a levar um pouco para as feiras. Daqui a pouco surgiu a parte da cooperativa da Comafit, que começou a comercializar também, através do delivery. E então deu para ver um crescimento constante, né? O hortelã, então, época de verão, assim, eu não dou conta de plantar. O hortelã, o pessoal faz suco pra caramba no verão aqui no litoral de hortelã. E é extremamente saudável também, né? Fazer um suco, uma limonada, colocar um pouco de hortelã ali, é muito bom. Eu vi a professora Isabel falando do arroz com o louro, né? Mas aqui é o feijão sem o louro, não é feijão. O feijão aqui tem que ter o louro, que dá aquele sabor realmente especial no feijão, que parece que a identidade dele está naquele tempero ali. Então, é muito, muito importante esse conhecimento e saber e que tem outras receitas também que envolvem o louro e que ficam também muito boas, que até então eu só coloco no feijão. Legal, que bacana o depoimento do Cid, né? Que antes os temperos eram uma coisa mais para consumo e hoje eles já fazem uma parte significativa do negócio de vocês aí já, né, Cid? Com certeza, né? Hoje já tem uma outra visão, né? A gente na verdade, mudou um pouco o rumo da produção da propriedade, né? Estava focado em lotar as terras de bananal e aí já viu um outro ponto de negócio, que não necessariamente tu precisa encher 1 hectare de produção, pode ter apenas um oitavo, digamos assim, de uma hectare, somente para uma produção ali de temperos, chás, né? Uma diversidade enorme que tu consegue produzir num pedaço bem pequeno de chão. Que legal, muito bacana o depoimento do Cid, né? A gente está comprovando aqui que realmente seja lá na produção mesmo, né? Ou seja, na comercialização dos temperos, realmente é um setor aí que vem ganhando cada vez mais espaço, impulsionado pela gastronomia, a alta gastronomia, ou por ideias inovadoras, como a Jéssica trouxe. O fato é que esse universo dos temperos cada vez nos seduz mais, né? E o brasileiro sempre foi aficionado por esses tipos de novidades também, né? Jéssica, a gente está se encaminhando para o final do programa, mas antes eu gostaria de ouvir de ti aí só mais algumas informações, a tipo assim, de quem quiser, sei lá, fazer um pedido para você, se você tem um número de WhatsApp, além do site, né, que você pode repetir aí também, para que as pessoas que estavam nos acompanhando aí possam conhecer mais do trabalho. E também se vocês preparam algumas novidades aí, né? Também para frente, uma nova linha ampliando o mix, né? Enfim, o que vocês reservam aí para os próximos anos, os próximos meses, hein? Tem temperos novos vindo, sim. Viu? Parece que eu adivinhei. Estamos em fase de testes com outros temperos. Vai ser bom, só esperem. Então, o contato principal todinho é voltado no nosso site. Lá tem o formulário de contato. Quem abre os e-mails é eu, minha irmã. Como a gente disse, a nossa empresa é muito familiar, então está sempre no meio. Tem o WhatsApp,
que é o meu telefone, se quiserem entrar em contato, é 51 99423 0599. Então, Perfeito. pode também entrar em contato. O site, eu vou repetir, é o nosso nome mesmo, www.temperosemcapsulas.com.br. Tem o Instagram, o Facebook, pode entrar pelo direct também, lá das redes sociais, a gente também responde por lá, Messenger, então, todos os canais a gente está disponível para atender. Eu dei uma passeada pelas redes sociais de vocês ali, é muito bacana, a gente vai conhecendo um pouco mais os produtos, vale a pena dar essa conferida também. Isabel, quero te agradecer mais uma vez, então, para nós aqui sempre é um prazer contar com teus conhecimentos na área da gastronomia, né? Você que é uma exímia conhecedora também de azeites, né? Um outro condimento também muito valioso, né? Que a gente também já conversou em alguns outros momentos. Então, para nós é sempre muito enriquecedor lhe ouvir aqui, ouvir os seus conceitos. Enfim, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, né? Claro, eu que agradeço. Muito bom participar. Vocês têm algum e-mail para contato lá na Escola de Gastronomia? Sim, tem gastronomia@ufcspa, né? ufcspa.edu.br, né? Que é o e-mail da coordenação do curso. Que legal, maravilhoso. Sidney, o nosso homem do litoral, o homem que manda ver na produção de temperos, que faz aqui a gente produzir esses temperos que a gente acaba consumindo. Você representa uma grande, como eu disse ali, fatia da produção de temperos, é da agricultura familiar, e você representa, né, todo esse setor aí, e eu queria te agradecer aqui no Agro-Urbano por trazer aí um pouco da tua realidade, como é a produção de temperos, enfim, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, Emerson, também por ter feito o convite. Foi muito bom esse papo aí com vocês, integralizar aí esse começo, meio e fim, né? E também conversar um pouco mais, né, sobre esse assunto aí que está crescendo tanto, né? E a gente poder ter um outro conhecimento também lá da outra ponta de como é que está sendo entregue aí ao consumidor. Quer deixar algum telefone aí para quem está nos acompanhando entrar em contato contigo? Vamos lá, com certeza. Eu faço feira, mas eu faço entrega a domicílio de produtos orgânicos também em Capão da Canoa. Meu telefone para contato é 519-8237-3991. Tem um grupo de clientes de WhatsApp lá. Quem quiser participar aí para fazer alguma encomenda, está disponível. Maravilhoso. Certo. A gente tem uma bela audiência em Porto Alegre, a grande Porto Alegre, e também em várias cidades do Rio Grande do Sul, no litoral. Com certeza aí, quem nos acompanha, está uma boa dica. E aqui no Agro-Urbano TV, toda semana a gente traz uma história diferente. Você pode ir lá no YouTube Agro-Urbano TV e você vai encontrar os outros programas que a gente fez sobre trufas, sobre mirtilo, sobre butiá, sobre carnes, enfim, uma infinidade de assuntos onde que a gente conta histórias assim, como da Jéssica, do Sidney, sempre com a presença de um chefe e de um especialista como a professora Isabel. Então, vai lá, Agro-Urbano TV, dá uma conferida nos assuntos, dá uma olhada nos vídeos, se inscreve no canal que você vai estar sempre recebendo. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado a todos, Isabel, Sidney, Jéssica, foi uma honra ter vocês aqui no Agro-Urbano TV. Valeu? Vamos em frente. Abraço. Obrigada. Abraço.